Então, baseando-se aqui no conjunto das normas da ABNT, vamos formatar os diferentes níveis de tópico, respectivamente títulos 1, 2 e 3, a começar pelo título 1. Então, observando essas regras, vamos modificar a estrutura desse título 1, clicando aqui com o botão direito do mouse. Em seguida, escolha a opção Modificar. Em seguida, aplico as características que a norma pede. Neste caso, Arial tamanho 14, negrito na cor preta, com todas as letras em maiúsculas. Confirmo a alteração e em seguida observamos que essas características podem agora ser visualizadas na própria caixinha do estilo correspondente ao título 1. E qual que é a ideia? Toda vez que tiver um capítulo no meu texto, ao invés de ficar formatando um por um manualmente, eu não vou precisar mais fazer isso. Eu vou simplesmente selecionar o texto e indicar para o Word que eu quero que ele carregue as características do estilo título 1. Sendo assim, automaticamente, ele fará a associação às características estéticas do estilo título 1. Assim vamos fazer para todos os subtítulos, ou seja, os títulos de nível 2, e para todos os subs, que é equivalente aí a título 3. Aqui também eu vou deixar visível o painel de navegação, e assim vamos observando como essa estrutura será relacionada aqui nesse painel, e à medida em que a gente for marcando aqui os diferentes níveis de tópico, ele já vai ramificando aqui e a gente já vai ter uma ideia, inclusive, de como ficará o sumário, pois a partir dessa correta marcação dos estilos é que nós vamos chegar no sumário automático. Então, duas coisas que são importantes aqui em relação à utilização dos estilos. Primeiro, a automatização da formatação dos textos, bem como a geração do sumário automático. Vamos concluir a alteração, portanto, dos estilos título 2 e 3, respectivamente, de acordo com as normas institucionais. E para título 2, eu vou informar as seguintes características de texto. Arial 14, negrito na cor preta, e apenas a primeira letra da frase em maiúscula. Feito isso, observe que o estilo título 2 já armazenou essa característica, e sempre que houver títulos de nível 2, basta que eu faça a marcação desse estilo no fragmento do texto. Vamos em seguida fazer a mesma operação aqui para o estilo de nível 3, botão direito, modificar. De acordo com a norma, vamos informar aqui Arial 12, negrito, na cor preta. A primeira em maiúscula já está nesse caso, né? E aí apenas fazer esse vínculo. Onde for o título de nível 3, fazemos a marcação desses títulos. Obviamente, em um trabalho que você esteja desenvolvendo, entre esses títulos haverá texto. Para ficar com um aspecto mais próximo, e inclusive para que a gente possa também configurar a própria formatação do texto, eu vou adicionar aqui alguns textos através do comando lorem. Onde ele vai estar gerando para mim textos automáticos para teste. Então imagine que eu estivesse aqui escrevendo minha monografia, já com diversos elementos de texto, onde em seguida irei configurar um estilo especificamente para o texto e este automaticamente fará a alteração, adequando essas partes de texto de acordo com o que a norma pede. Muito bem, então inseri alguns textos aqui para a gente ilustrar, como se fosse uma monografia, o conteúdo de uma monografia. E em seguida, observe como é muito simples a adequação desse texto de acordo com a norma da ABNT. Vamos inserir essas características no estilo denominado normal. Esse estilo está associado ao texto padrão no documento do Word. Portanto, farei as alterações, ou seja, aplicarei as regras da ABNT para texto nesse estilo denominado normal. Então, vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou na opção modificar,
e aplico as características que a ABNT pede para o texto. Neste caso, Arial tamanho 12. Em seguida, vou nas opções de parágrafo e coloco os seguintes parâmetros: alinhamento justificado, no recuo não preciso fazer qualquer alteração, no espaçamento antes eu deixo 0 e depois eu deixo 6 pontos, e no espaçamento entre linhas eu deixo 1,5 linhas. Clique em OK em seguida, confirmo tais alterações e observe que o texto já ficou em conformidade com o que a norma da ABNT pede. Desta forma, sempre que houver a adição de um texto, você não precisa ficar formatando manualmente, uma vez que você já tem isso definido no estilo normal. Qualquer texto que venha a ser inserido em sua monografia apresentará o padrão estético em conformidade com a norma técnica. Agora, vamos criar um estilo que nos dará a possibilidade de formatar citações longas, que ocupe 4 linhas ou mais no seu trabalho. Neste caso, eu não farei a associação da formatação da citação longa em nenhum estilo, eu vou criar um estilo novo. E observem o passo a passo, como também é bastante simples. Eu vou pegar esse parágrafo e vou inserir aqui nesse parágrafo as características que a norma exige em relação à citação longa. Então eu vou posicionar aqui esse texto a 4 centímetros da margem esquerda. Vou informar a fonte Arial tamanho 11. E o espaçamento entre linhas deve ser simples. Essa, portanto, é a característica para a citação longa. Feito isso, com o texto selecionado, clico com o botão direito do mouse e em seguida eu visualizo a opção de estilos nesse menu exibido por meio do clique do botão direito do mouse. Através desse ícone, eu vou selecionar a opção Criar um estilo. Observe que o próprio Word especifica ali: o estilo criado por você será armazenado na galeria de estilos, ou seja, ele será relacionado ali junto com os estilos padrão do Word, para que você possa facilmente usá-lo de novo. Ou seja, toda vez que houver uma citação longa no seu trabalho, simplesmente você vai clicar nesse estilo e ele formatará automaticamente para você. Então vou clicar aqui em criar um estilo, vou atribuir um nome qualquer, nesse caso eu vou colocar aqui como citação longa, clique em OK e observe que esse estilo passou a estar relacionado lá em cima. Então vamos imaginar a situação que aqui em seguida eu vou colocar um texto que contenha uma citação longa. Então vamos pegar essa parte aqui e dizer que aqui fosse uma citação longa. Basta eu selecionar o texto e clicar no estilo de citação longa, veja. Realizadas todas essas amarrações do texto com os estilos, respectivamente título 1, 2 e 3, já é possível gerar o sumário de forma automática. Aqui no canal você também encontra um vídeo super completo explicando a formatação de todos os elementos de um TCC, desde a formatação básica do texto até a geração de bibliografia, sumário, listas, tudo que está relacionado à formatação de um texto dessa natureza, explicado passo a passo. Obrigado por assistir, deixe o seu comentário e deixe aquele joinha. Caso não seja inscrito, conto com a sua inscrição, caso esse conteúdo tenha sido útil. Até a próxima e valeu!